Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então, novamente bom dia aí para todo mundo. Hoje nós estamos começando a disciplina de mecânica dos materiais e o objetivo de hoje é fazer uma introdução à disciplina, tal qual a gente fez na segunda-feira. Só por curiosidade, tem alguém aqui hoje que não teve aula comigo na segunda-feira, ou não foi, ou não está lá? Ou todo mundo que está aqui esteve lá conosco na segunda-feira? Às vezes eu fico com o mouse em algum lugar assim na tela assim e ele aparece o nome da pessoa e tal. Parece que eu tô dando um stalk na pessoa, mas não é, pessoal, é só o mouse mesmo. Acho que tava todo mundo, né? Pelo silêncio de vocês, acho que tava todo mundo lá na segunda, né? Então, é bom eu saber porque tem umas piadinhas que eu vou pular. Se não tivesse todo mundo, eu faria as piadas. Então, aqui, ó. Essa disciplina ela se chama Mecânica dos Materiais, dentro deste catálogo específico que vocês estão dentro do curso da PUC. Normalmente, por aí, ela não se chama Mecânica dos Materiais. Eu, pessoalmente, acho que esse nome não representa muito. Em muitos lugares, ela é chamada de Mecânica Geral. Vocês encontram essa disciplina como Mecânica Geral, que também é um nome que eu não gosto, porque não é geral. Mas o nome oficial dessa disciplina é estática, ou estática das estruturas, ou estática mecânica. Mas o nome oficial é estática, a gente chama de estática. Então você vai primeiro me ouvir mudar o nome dessa disciplina durante todo o semestre. Saiba que nós estamos falando dessa disciplina aqui de mecânica dos materiais, apesar de eu não ser muito adepto desse nome aqui. Então vamos lá. Aqui é aquela parte que vocês já viram. Então, meu nome é Vinícius, eu tenho 34 anos, sou casado, sou pai, sou a pessoa de baixo da figura, não sou o Fabiano Menotti. Sou engenheiro de controle de automação, mestre e doutor em engenharia mecânica, pós-doc está em conclusão na Unicamp. Na verdade, toda essa formação aqui é na Unicamp, mas o pós-doc ainda está em conclusão. E atualmente eu sou professor aqui de vocês, na PUC, com muito orgulho, e consultor como que se fala? Independente em vibrações. Então, se algum de vocês tiver algum problema em alguma empresa de vibrações e precisar de consultoria, podem falar comigo que eu os ajudo. Ou se precisarem de cursos também nessa área de estática, dinâmica, resistência dos materiais, mecânica, elementos finitos, essas coisas, também falem comigo que eu resolvo. Aqui, ó, uma parte rapidinha que eu tenho que falar com vocês sobre cenário em tempo de isolamento. Então, a gente ainda não tem lá uma previsão para o retorno às atividades presenciais. No semestre passado estávamos na fase laranja, fomos para amarela, estava todo mundo animado, e aí voltamos para laranja e agora voltamos para vermelha em Campinas. Então, o que eu gosto da PUC é que ela tem uma postura muito prudente e ela não vai tentar fazer um retorno sem que haja as condições necessárias e sem que haja também a autorização das autoridades competentes para que a gente retorne todos com segurança lá para o campus. Então eu acho que apesar de que eu gostaria muito de estar em campus, né, eu gostaria muito de estar vendo vocês, interagindo com vocês fisicamente, mas eu entendo que esse momento não permite, né, não é seguro.
Então eu acho que a PUC tem tomado decisões aí que eu acho corretas. Por hora, a gente vai ter aulas remotas síncronas. Nós vamos ter, de novo, entre aspas, o uso exclusivo do Teams e do Canvas, porque, entre aspas, porque como eu falei para vocês, eu tive alguns problemas com a plataforma Stream semestre passado, então eu vou utilizar o YouTube como repositório de vídeos e vou colocar os links para os vídeos do YouTube lá no Teams. Então você não precisa ficar me caçando no YouTube, você consegue fazer tudo pelo Teams e pelo Canvas, mas quando você estiver no Canvas, eu falei no Teams, né? Os links eu vou deixar no Canvas. Quando você estiver lá no Canvas, você vai ser redirecionado para uma página do YouTube onde está o vídeo que eu quero que você assista. Calendário e método de avaliação serão fixos para ambos os cenários. Então, se a gente, por algum motivo, descobrir a cura do Covid e retornar às aulas mês que vem, por exemplo, o calendário continuará o mesmo, né, de atividades, avaliações e tudo mais. Então, não teremos problemas com isso. A presença, por enquanto, vai ser chamada pelo Teams no término da aula. E se for aula presencial, vai ser chamada mesmo. E aqui com relação ao tempo de aula, eu nem vou fazer muito comentário agora sobre o tempo de aula, porque nosso tempo de aula será muito relativo. Então, eu estou fazendo um baita suspense, né? Alguns de vocês já devem ter entendido o que vai acontecer, mas eu estou fazendo um baita suspense aqui. Calendário, pessoal. Teremos aulas síncronas todas as quartas-feiras, de 24/2 a 23/6. Então, de hoje, 24/2, até dia 23 de junho, data na qual teremos a nossa recuperação, caso alguém ficar de recuperação. A gente só tem uma exceção aqui, que é no dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. Então, dia 21 de abril não teremos aula síncrona, porque ninguém estará nem aí para a minha aula nesse dia. Avaliações. Rufem os tambores. Não haverá avaliações e a recuperação vai ser dia 23/6. Aí o pessoal já tá soltando rojão aí do outro lado, né? Fala, puta, não tem prova, cara. Yes, caralho. Agora sim. E aí? E aí vai acontecer o seguinte, ó. Aqui do calendário, esqueci de tirar essa nota daqui. Nós usaremos, pessoal, um método pedagógico diferente. Ele se chama sala de aula invertida. Não fui eu que inventei. Existe esse método, ele já é aplicado em vários lugares. O nome em inglês desse método, que ele veio de algum país que fala inglês, é Flipped Classroom. E do que consta o método? O método consta no seguinte, ó. Ele é um método no qual o aluno utiliza o tempo fora de sala de aula, não todo o tempo fora de sala, né, mas uma pequena parte do tempo fora de sala de aula, para assistir a parte expositiva da aula. Né? Então tem aquela parte que é a parte que a gente normalmente faria em aula, que é eu dando aula e você assistindo a aula. Isso é feito fora da sala de aula. Ele não é feito em sala de aula. Em sala de aula, você, junto comigo, vai trabalhar a parte prática e ativa da disciplina. Vou especificar isso com muita calma, porque vocês vão ver que é algo muito legal, muito bacana, muito moderno e que vem para facilitar as coisas para vocês, tá? Então vamos devagar aqui. E se vocês tiverem questões, dúvidas, qualquer coisa assim, pessoal, pode me interromper e perguntar, não tem problema não. Eu fico atento aqui no chat aqui e aí eu respondo as perguntas. Se você quiser abrir o microfone também pode abrir, não tem problema nenhum. Ai, peraí, só que deu uma vontade de espirrar. Ó, passou. Então a gente vai trabalhar com este método. E aí eu imagino que esse seja o pensamento do aluno em um momento como esse, né? Que esse querido professor está querendo me auxiliar. Então, na verdade eu estou querendo auxiliar mesmo, mas não se preocupem, eu sei que a gente se conhece muito pouco ainda,
Mas o pessoal que me conhece, vocês podem perguntar para o pessoal que já teve aulas comigo, sabe que eu tô aqui sempre para ajudar e sempre para tornar o aprendizado de vocês algo legal, gostoso e bacana. Então, a ideia aqui é melhorar aquilo que já funciona, mas pode não estar funcionando tão bem assim. Então, esse método, eu vou começar a explicar um pouquinho para vocês. Ele tem um embasamento científico. Essas figuras aqui, ó, eu peguei de um paper e eu quis deixar elas bem grandonas para vocês verem, então não consegui colocar o título dos eixos verticais aqui, né? Lógico que a gente tem, para cada linha aqui, a gente tem um dia, você vê do dia 1 até o dia 7 aqui, e aqui eu tenho hora, e o eixo vertical aqui, ele vem de um sensor que é preso na pele do aluno, na região da cabeça. Então isso aqui é medição de um aluno, e na verdade isso aqui é medição da atividade cerebral de um aluno. Então aqui eu tenho várias atividades que esse aluno estava desenvolvendo durante o seu dia, e durante essas atividades, a atividade cerebral desse aluno aqui. Então olha só que interessante. Aqui eu tenho a atividade cerebral é ótimo. A atividade cerebral dele em laboratório, né? Então tem aqui uma certa atividade cerebral, ele está pensando, tal, resolvendo problemas, beleza. Esse chores aqui é fazendo as coisas do dia a dia, né? Então o cara tá arrumando a kitnet dele, limpando a casa, indo no mercado, fazendo coisas assim, que utiliza-se muito pouco o poder mental. Não sei o que aconteceu aqui, talvez ele tirou o sensor um pouquinho. Aqui ele está tendo alguma interação social, tá vendo? Está conversando com os amigos, não sei o quê. Aqui ele está dormindo. Quando a gente dorme, é sabido que a nossa atividade cerebral fica muito alta. É um mistério porque que isso acontece, mas ela fica alta. O cérebro ele tem vários mecanismos aí de reorganizar as memórias, de sedimentar memórias, jogar fora informação que não é útil e tudo mais. Então, a atividade cerebral durante o sono, sempre que vocês virem aqui, ela é alta, desde que a qualidade do sono seja boa. Você vê aqui no dia 4, talvez o cara não teve um sono tão bom, então a atividade cerebral deu uma cessada aqui, depois de um certo horário. Aqui, tempo de relaxamento, tá vendo? Ó? Que a atividade cerebral vai lá no pé, quase em estado vegetativo, quando ele está relaxando. Em laboratório aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui emenda com isso daqui, né? Então, ele estava aqui bem ativo. E olha só que interessante, aqui ó, em laboratório, de novo no dia 2, ativo. Eu comecei pelo dia 3, né? Mas tudo bem. Fazendo as tarefas de casa, o dever de casa aqui é bem ativo também. Dormindo, o cara tá detonando aqui. E olha só, em classe, em aula, a atividade cerebral do sujeito. É a mesma atividade cerebral que ele tem no período que ele está relaxando, no período que ele está assistindo TV, por exemplo, aqui talvez ele está pensando que canal que ele vai trocar, né? Mas durante o período que ele está assistindo TV, zerado, né? Durante o período que ele está em aula, olha como a atividade é muito baixa, é muito parecida com TV e com relaxamento. Então, isso daqui é um conjunto de dados que nos chama a atenção. Por que nos chama a atenção? Porque você tem que, para aprender, você tem que fazer o seu cérebro trabalhar. E a gente sabe, eu já fui aluno há muitos anos, ainda sou aluno na verdade, e vocês que são alunos também, sabem que durante uma aula, nem sempre o tempo todo a gente está super atento, prestando atenção, e mesmo que a gente esteja prestando atenção, a gente está absorvendo, né, conteúdo. Eu, por exemplo, quando eu estou assistindo uma aula, eu jamais consigo ter muitas dúvidas já durante a aula, porque durante a aula eu estou ouvindo o que o professor está dizendo e eu estou acreditando no que ele está dizendo, né? Se o professor falou que A é A e B é B, eu vou acreditar que A é A e B é B. Depois da aula que talvez eu fique pensando, falando, nossa, mas, né, às vezes fazendo alguma tarefa, alguma atividade, você fala, nossa, mas quando ele falou na aula eu achei que eu tinha entendido, agora eu estou vendo que eu não entendi, agora eu fiquei com dúvida, né? Seria ideal se essa dúvida ocorresse durante a aula, por exemplo, mas não ocorre porque a gente não está
pensando ativamente, a gente está assistindo passivamente aquele conteúdo e meio que aceitando, né? Então, isso é o grande problema da aula expositiva. Ela é muito boa, ela é pertinente, porém, ela, ela ocorre, né, nesse momento que você não tem dúvida, você está perto do professor. E no momento que você tem dúvida, você está longe do professor. Então, é meio ruim por causa disso, fica difícil tirar dúvida, né? Lógico que a gente está muito acostumado a ter aulas expositivas dessa forma, mas é um conceito que, se você parar para pensar, ele não é tão inteligente assim, ele não é tão efetivo assim, porque você tem essas questões. Bom, aí ainda tentando mostrar um pouco aqui para vocês, nós não somos pioneiros no uso do Flipped Classroom, né, da sala de aula invertida. Há outras instituições que usam, algumas começaram a usar há mais de 10 anos, outras começaram a usar mais recentemente, mas são instituições nas quais são instituições que são reconhecidas pelo trabalho que realizam. Então, de instituições aqui, de faculdades fora do país, tem muitas que utilizam, não são apenas essas, mas essas eu acho que são as de destaque. Então, a Universidade de Leicester, na Inglaterra, né, no Reino Unido, a Universidade de Harvard, que eu acho que é conhecida aí de todos, a Universidade da Califórnia, a Clemson University, fica nos Estados Unidos também, a Boston University, Estados Unidos, Universidade de Michigan, a Faculdade de Medicina de Duke, que fica nos Estados Unidos também, e esse aqui é o símbolo do MIT, tá? É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então são todas escolas excelentes, que são conhecidas pela qualidade do aluno que sai dela, e essas escolas entendem que esses métodos pedagógicos mais novos são bons, produzem bons resultados nos alunos. Em que sentido? Só no sentido de que o aluno aprende mais, não importa o que aconteça com ele? Claro que não. No sentido de otimizar o tempo do aluno também. Porque um aluno, se vocês pegarem, depois acho que é até legal vocês darem uma sapeada aí na internet, procura como é que é a vida de um aluno de Harvard, por exemplo. Putz, o cara tem atividade o dia todo, o cara tem que fazer as coisas da faculdade, o cara tem que tocar projeto extracurricular obrigatoriamente, o cara tem que fazer algum tipo de esporte, o cara tem que fazer alguma ação social, comunitária ali que seja beneficente. Então o cara tem muita coisa para fazer. Não, o professor lá de Harvard, ele não quer que o aluno fique estudando 24 horas por dia, mas ele quer que o aluno sim aprenda, porque ele não vai dar um diploma de Harvard para um cara que não seja material para Harvard. Então eles utilizam esse Flipped Classroom e eu acho que isso é excelente para nós também, porque nós estamos em uma instituição de excelência no país, que é a PUC, e o cara que sai da PUC também tem que ter uma formação excelente, ele não pode ter uma formação meia boca. O nome da universidade, quem faz são os alunos, pensem nisso. Então assim, se eu começar a dar nota e diploma para um monte de gente que não sabe o que está fazendo, eu vou jogar o nome da PUC no lixo e o alto investimento que vocês estão fazendo também no lixo, tanto investimento de tempo quanto de dinheiro. Então assim, né? E não são só as universidades da gringa que utilizam esses métodos, tem universidades de ponta aqui também que utilizam, né? Coloco as duas aqui brasileiras, USP e Unicamp, porque eu conheço professores tanto na USP quanto na Unicamp que aplicam este método. O pessoal do Instituto Mauá de Tecnologia também aplica esse método, e o pessoal do INSPER aplica muito essa questão de metodologias ativas de ensino, incluindo o Flipped Classroom. Então, são instituições de excelência de ensino e que aplicam essa metodologia. Não quis colocar o nosso nome aqui da PUC, porque é óbvio que nós aplicaremos, mas eu não sei
se há outros professores na PUC que aplicam, em quais cursos, em quais disciplinas, mas agora teremos este professor que vos fala nesta disciplina, aplicando esse método, e vocês vão ver que é um método que gera muitos resultados. Não é a primeira vez que eu aplico esse método, tá? Eu digo da Unicamp porque o meu professor, o meu orientador na Unicamp aplica este método, já acho que 6 ou 7 anos, e eu tenho ajudado ele nessas implementações do método, em várias questões da implementação. Inclusive, em um semestre eu tive a oportunidade de eu, juntamente com um colega, lecionarmos esta disciplina dele lá, que é a disciplina de vibrações, com este método. A gente aplicou o método de cabo a rabo, né? Então foi uma experiência muito legal, e a disciplina de vibrações, ela é conhecida como a disciplina, ou uma das disciplinas que mais reprovam no curso de engenharia mecânica lá na Unicamp. E a gente conseguiu, sem roubar, uma taxa de aprovação de 85%, numa disciplina que a taxa média de aprovação era 30%. Não tem milagre, vou falar para vocês que não tem milagre, mas tem sim um aproveitamento muito melhor do tempo de vocês e dos recursos intelectuais que vocês têm para dedicar à disciplina, tá? Então, isso aqui é mais questão de background. Vamos para outros tópicos importantes. Primeiro aqui, ó, que eu ia falar para vocês. Eu quis trazer essa foto aqui porque isso daqui, eu estava assistindo esses dias um dos vlogs, né, do pessoal de Harvard lá, e esse daqui, esta é a aula do primeiro dia de aula de um cara em Harvard. Eu não prestei atenção no curso dele, mas você pode ver que é Harvard mesmo. Ele está com uma pulseirinha de Harvard aqui, a menina está com a blusa de Harvard também, e se vocês quiserem depois eu acho esse vídeo e mando para vocês também. E olha só o primeiro dia de aula do cara lá em Harvard. Primeiro, não dá para saber quem é o professor aqui, quem é o tutor, se é essa pessoa aqui, se é essa pessoa que está aqui atrás, se é esse cara que está aparecendo aqui atrás desse cara aqui. Não dá para saber quem é, porque a sala de aula invertida, ela funciona assim, né? O aluno, ele é protagonista do próprio conhecimento. Nesse primeiro dia de aula, qual que era a atividade que eles tinham para fazer? Eles tinham que construir a maior torre possível. Essa torre tinha que ser capaz de sustentar um marshmallow, então tem um marshmallow aqui em cima, e ela tinha que ser feita de macarrão, esse espaguete bem fininho aqui, e fita adesiva, né? Essa fita aqui, acredito que seja tipo uma fita crepe. Tem o pessoal com o escapamento bem danificado aí. Então, esse era o objetivo da primeira aula. Você pensa, uma aula em Harvard, né? Até isso é algo que surge em vários fóruns sobre metodologias ativas, que o cara vai para Harvard, vai para o MIT, vai para esses lugares, pensando assim que no primeiro dia de aula que ele vai sentar lá, ele vai ter uma aula com Albert Einstein do século 21. E não acontece. Ele chega lá, o professor passa a tarefa para eles e não dá um pio, né? Dá uma assessorada aqui, outra ali, mas não tem aquela questão de dar aula, de ficar lá na frente apresentando conteúdo, falando um monte de coisa. E o aluno sai meio frustrado nesse primeiro dia, né? Ele fala, mas e aí? E achei que ia ter aula com Einstein aqui e nem tive aula, porra. Então existe essa frustração no começo quando você não entende bem o método, né? E lógico que na primeira aula o método ele não está implementado 100%, então o aluno fica com uma sensação estranha. Eu acho importante, inclusive, que vocês falem o que vocês estão pensando, porque faz parte da adaptação, que a gente está muito acostumado a assistir aulas expositivas. Eu assisto aulas expositivas faz quase 30 anos e eu tenho 34. Então, assim, você mudar de método pedagógico de uma hora para outra cria um desconforto, cria pensamentos estranhos, mas, de novo, não é a primeira vez que a gente está aplicando, não fui eu que inventei isso aqui, e vocês vão ver que o resultado é muito melhor, é muito mais bacana e tem muito mais a ver com a linguagem de vocês, né? A linguagem
A minha linguagem também, porque eu não sou uma pessoa tão velha assim, mas a linguagem de vocês também, a forma com que vocês interagem com o mundo é muito diferente da forma com que eu interajo com o mundo. Eu com 3 anos ficava pentelhando minha mãe lá, porque eu ia lá no telefone e ficava girando aquele disco assim dos números para tentar discar alguma coisa ali que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Meu filho com 3 anos atende videochamadas no celular. Então, assim, a maneira como nós interagimos com o mundo é diferente. Seguindo, isso é outra coisa que eu queria mostrar para vocês. É algo que, se vocês conhecem, na verdade é muito raro de algum de vocês conhecer, mas para quem é professor, para quem trabalha com educação, deveria conhecer isso daqui. Isso aqui se chama taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom, ela representa o processo de sedimentação do conhecimento na sua mente, né? Então, ela vai de baixo para cima, né? Quando você começa a aprender algo novo, você começa aqui e vai subindo. Então, qual que é a primeira etapa de você adquirir um conhecimento novo? É você lembrar coisas, né? Lembrar fatos, lembrar nomes, por exemplo, né? Tudo bem, às vezes a gente sai de uma aula que nem o nome daquilo que você estava vendo você lembra. Acontece. Então, você está aqui no primeiro nível do lembrar. Depois do lembrar, e tem até algumas definiçõezinhas, quer ver? Ó? Lembrar aqui, ó, é ser capaz de mencionar fatos ou informações sem, desculpa, sem a necessidade de consulta a materiais. Depois de lembrar, você vai para entender. Entender aqui significa, né, depois que você lembra as coisas, é associar significado ao conhecimento adquirido. Quer dizer, eu estou lá numa aula de engenharia, uma aula qualquer, por exemplo, vou pegar uma aula de cálculo. Eu lembro do nome derivada, eu lembro como calcular uma derivada. Quando eu passo a entender a derivada, eu sei que aquela derivada ela representa a inclinação de uma curva. Então eu estou atribuindo significado para aquele número que eu calculei. Não é só um número, não é só uma calculadora que eu cuspi um número, beleza. Não, agora a gente entende o que aquilo significa. Beleza. Próximo passo é aplicar o conhecimento. O que é aplicar o conhecimento? É usar o conhecimento em situações novas, porém similares. Então você, aqui no aplicar, você foi, por exemplo, resolver um exercício. Você assistiu uma aula de derivada, você lembra o que é uma derivada, como calcula, você entendeu que ela é a inclinação da curva, e aí aparece um exercício lá. Tem aqui uma curva que representa a população de coelhos numa floresta qualquer. No dia X, a função se comportava dessa forma. Calcule a variação da quantidade de coelhos e diga se o número de coelhos está aumentando ou está diminuindo. Então você vai calcular uma derivada e você vai aplicar esse conhecimento numa situação que é similar, é nova, porém similar, e você vai responder aquele exercício, você vai criar uma resposta. Mas tem mais níveis, né? O próximo nível é a análise. O que quer dizer a análise? A análise é você chegar em uma outra situação, que não é esta, que é simplesmente um exercício, uma situação da sua vida, por exemplo, e você começar a separar as informações conhecidas e desconhecidas e identificar relações. Por exemplo, você está lá mexendo no seu computador em casa, aí você abre a parte de diagnóstico do seu computador, e aí você vai ver uma curva lá de velocidade da ventoinha da CPU. E aí você fala, putz, legal, então eu tenho a velocidade da ventoinha aqui, isso aqui é um dado conhecido, e essa curva tem uma inclinação, então eu posso calcular a inclinação dessa curva aqui, eu posso calcular, por exemplo, a aceleração da ventoinha do meu computador com isso. Então, beleza, então você já está começando a fazer uma análise, você está partindo para uma situação que não necessariamente requeria aquele conhecimento e você está tentando colocar esse conhecimento nesta nova situação. Depois você vai para a parte de avaliar, né? Então, avaliar é uma questão um pouco diferente. É você já chegar em uma situação, você já passou por essas etapas todas, você está analisando a situação,
né? Você está aplicando o conhecimento na situação, você está analisando a situação, e dessa análise você vai fazer uma avaliação, né? Você vai examinar, você vai fazer um julgamento, você vai aplicar os seus conhecimentos de derivadas em uma curva, por exemplo, que mede a relação de tensão-deformação de um corpo de prova, e você vai dizer se aquele corpo de prova ele está numa região elástica, se ele está numa região plástica, se ele é um corpo frágil, se ele não é um corpo frágil. Tudo isso daí você precisa, para fazer essa análise, você precisa estar com o conhecimento de derivadas bem sedimentado. Então você está nessa parte de avaliar. E a questão de criar aqui, ela é o nível máximo do conhecimento. Então, quando você possui um conhecimento que está bem sedimentado, você consegue criar coisas novas com o seu conhecimento. Então, você consegue aplicar o seu conhecimento em algum lugar que não é óbvio você aplicar esse conhecimento, e você consegue, dessa aplicação do conhecimento, gerar algo novo. Né, gerar uma métrica nova, por exemplo, para o aprendizado dos alunos, como que eles estão aprendendo. Vou gerar uma métrica nova para dizer se esse circuito aqui vai falhar, se não vai falhar, se esse corpo de prova aqui, como que ele está passando pelo processo de fadiga, se ele está alterando as características dele, se não está alterando. Vou criar uma métrica nova com aquele conhecimento de derivada que eu tenho. Então, quando a gente passa um conhecimento, quando a gente está dando uma matéria para vocês, a ideia é que a gente saia deste nível lembrar aqui e que você chegue no nível criar. Lógico que a gente é realista e a gente sabe que não é possível fazer isso dentro de uma matéria. Sendo realistas, olha só, vamos fazer uma análise aqui, até onde que a gente chega com conhecimento. Eu diria como professor que a gente chega no final do semestre entre o nível 2 e o nível 3 aqui, ó, entre entender e aplicar aqui. E a gente, com uma avaliação simples, a gente só consegue analisar até aqui, ó, o conhecimento de vocês. Se você lembra, né, eu consigo fazer uma pergunta dizendo o nome de um conceito, pedindo para você explicar. Então eu quero saber se você lembra daquele conceito. Entender o conceito. Então, eu posso dar para vocês uma situação similar e pedir para vocês explicarem o significado daquela situação similar utilizando os conceitos da matéria. Então, eu quero ver se você entendeu os conceitos da matéria e aplicar. Quando eu coloco um exercício na prova de vocês, inclusive é muito intuitivo isso, né? Quando né, no método normal, eu estou dando aula, eu dou listas de exercício para vocês, e aí a gente está chegando perto da prova, sempre vem a pergunta: professor, a prova vai ser igual à lista? O que quer dizer? Quer dizer que você deseja aplicar o conhecimento que você tem em uma situação que pode até ser nova, mas é similar àquela situação que você já conhece. Você não se sente pronto para partir para uma nova situação que não seja muito similar àquela situação que a gente conhece. Então a gente meio que cria um teto aqui na aplicação do conhecimento, ó, tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta básica para vocês aqui. Tá todo mundo acordado aí? Alguém já dormiu? Que eu tô falando bastante aqui, eu não tô tendo resposta de vocês. Eu não sei como é que vocês estão. Se tá dando para seguir, não tá dando para seguir? Opa, o pessoal tá aí? Beleza, 8 horas da manhã, o cara tá dando um puta discurso desse. Opa, beleza, aqui, tudo bem. Não, tranquilo, pessoal. Deixa eu ver como é que estamos de audiência aqui. Ó, 21 pessoas, tá quase todo mundo aqui. Beleza, pessoal, obrigado pela resposta aí. É só pra saber, porque eu não... Cara, como professor, vocês não sabem como me dói não ver a carinha de vocês. Fico muito feliz que eu tô dando aula aqui. Eu achei que era pro Saitama aqui que eu tava dando aula, mas não é. É o cara do Avatar, né? O Wang, né? Muito legal. Vamos lá. Ou pode ser um crossover do Saitama com o Wang também. Pode estar acontecendo.
coisas incríveis. É, vamos lá. Então a gente tem esses níveis de conhecimento e claramente com o método tradicional a gente chega até aqui. Não vou dizer para vocês que com o Flipped Classroom eu desejo que vocês cheguem aqui no Criar, que vocês vão chegar aqui no Criar. Porque eu pessoalmente acredito que para qualquer conhecimento não são 4 meses que vão te levar do zero ao Criar, né? Mas com certeza eu quero passar com muito mais gente pelo lembrar e pelo entender e talvez pelo aplicar. Eu quero ver se a gente consegue chegar próximo aqui do analisar. Já seria um ganho incrível, tá? Mesmo nas aulas que eu dou, nas melhores vezes que eu dei as melhores aulas, eu não consegui, com o professor, passar do aplicar aqui, né? Chegar no analisar, raro, muito raro. Então eu quero ver se a gente consegue avançar um pouco. E não é ruim isso aqui, né? Não é ruim a gente não passar do aplicar, por exemplo. Mas o que é ruim é a gente não conseguir passar do lembrar, né? Do entender aqui. Isso é péssimo. E normalmente é o que acontece. Vamos lá. Vantagens desse método pedagógico. Eu sinto que eu nem expliquei esse método pedagógico direito. Então eu quero explicar o método pedagógico. Eu acho que eu vou para um slide posterior aqui. Eu vou para esse slide aqui agora. Depois eu volto para o slide de vantagens e desvantagens. Então como que vai ser a aula, né? Usando uma expressão em inglês agora. Let's cut the crap, né? Vamos cortar o papo furado aí. Como que vai ser a aula? A aula vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter um momento pré-aula, tá certo? Neste momento pré-aula, que é o momento que ocorrerá evidentemente antes da aula, você não precisa fazer isso às 7 da manhã. Eu sei que muita gente vai, mas você não precisa fazer isso às 7 da manhã. O ideal é que você faça esse momento pré-aula durante a semana antes da aula, né? Se você quiser dividir essas tarefas aqui em mais dias, você pode. Também já explico por que talvez seja legal fazer isso para algumas aulas. Mas no momento pré-aula, você vai ver vídeos curtos de teoria e exercícios resolvidos. Então, vou até me empolgar aqui agora. Vou entrar no YouTube. Aqui no YouTube eu vou para o meu canal, que está aqui. Já vi que alguns de vocês se inscreveram. Muito obrigado por isso. E aqui no meu canal, eu já criei algumas playlists aqui para vocês verem. Então, algumas delas, tem 4 novas aqui, vão ter mais, né? A primeira delas é Estática das Estruturas, que é o nosso curso. Eu gosto mais desse nome, Estática das Estruturas 2021, curso completo. Você clicar nessa playlist aqui, você vai assistir a cacetada de vídeo. E eu criei playlists aqui por aula, né? Então eu tenho Estática das Estruturas 2021, aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, eu preparei acho que 13 aulas, né? A gente teria 15 encontros durante o semestre, mas eu deixei algumas folgas. Por que eu deixei algumas folgas? Porque nós estamos nos adaptando ao método ainda, vocês principalmente. A gente não precisa correr com nada. Se a gente sentir que precisa de mais um tempinho em algum conteúdo, a gente tem aulas disponíveis para isso, né? E esse método ele permite ajuste. Então no pré-aula o que você vai fazer? Tem 3 coisas para você fazer. 2 delas estão aqui no YouTube. Você vai entrar aqui na playlist e aqui na playlist vai acontecer o seguinte: você vai me encontrar aqui, normalmente com uma camiseta dry fit, porque eu fiz muita atividade física nessas férias, e você vai encontrar alguns vídeos que você deve assistir para a aula. Esses daqui são os vídeos da aula 1, que eu quero que vocês assistam já para a semana que vem. Lógico que nas primeiras aulas a gente vai ter mais vídeos. Por que a gente vai ter mais vídeos? Porque nós estamos começando com o conteúdo. E é natural que você queira assistir mais vídeos, que você precise assistir mais vídeos antes da gente começar a fazer exercícios. Outra coisa que é natural é que eu sou uma pessoa lenta. Então, já quero explicar isso já para vocês. Não sei se todos vocês estão familiarizados com o YouTube, mas o YouTube tem uma ferramenta muito bacana, que se você entrar aqui nessa engrenagenzinha, você pode escolher a velocidade da reprodução. E você pode assistir o vídeo mais lentamente, o que eu não recomendo, porque vai ser um sonífero incrível,
ou você pode aumentar um pouco a velocidade do vídeo. Então, nessa velocidade normal, você vai assistir o vídeo. Deixa eu abaixar um pouco esse volume aqui. Vamos deixar baixinho assim para eu poder falar. E aí eu tô aqui explicando o vídeo, tudo mais. Vou até botar no mudo aqui. Tô aqui explicando o vídeo, a matéria e tudo mais. Vou começar um pouquinho sempre falando assim, cara a cara com vocês. Depois a gente vai para nossa lousinha virtual. Vamos avançar aqui um pouco. E na lousinha virtual eu vou explicando para vocês os conceitos aí da aula. Tudo, vocês vão assistir isso daqui. Aí o que acontece? Tem algumas aulas, a primeira aula tem vários vídeos, tem 6 vídeos. Os 3 primeiros vídeos, eles são vídeos de teoria, né? Você vai ver aqui, ó, o que é uma força, né? Eu coloco sempre o título, o nome da disciplina, a aula que nós estamos e o que é essa aula aqui no final. Então aqui tem teoria 1, teoria 2 e aqui tem teoria 3. Né? Nas próximas aulas você vai ver que tem muito menos aulas de teorias. E junto com as aulas de teoria, eu coloquei aulas de exercícios resolvidos. Então, aqui, por exemplo, tem um primeiro exercício resolvido de 18 minutos, que é esse exercício aqui e tal. A gente vai fazendo as continhas juntos. Vocês vão ver que eu resolvo bem devagarzinho o exercício. Então, fica fácil de você entender como é que funciona, tirar dúvida, e tudo mais. Lógico que é um vídeo, você pode voltar. Se você achar que está muito enfadonho, o que você pode fazer? Você pode colocar isso aqui numa velocidade 2, por exemplo. Vamos colocar na velocidade 2 e tirar o som, colocar a voltação aqui, ó. Então, em velocidade 2 você consegue entender o que eu estou falando e um vídeo de 18 minutos se torna um vídeo de 9 minutos. Talvez seja legal, você acelera um pouquinho em alguma parte que você já entende melhor, você pode desacelerar em uma parte que você não está entendendo bem, voltar, fazer de novo. Tudo isso daqui nessa parte, nessa engrenagemzinha aqui, velocidade de reprodução. Aí se você colocar aqui em velocidade meio, por exemplo, fica até engraçado. Olha só. Parece que eu estou bebaço. Então aqui, ó, eu já tenho aulas aqui, a nossa primeira aula. Na verdade eu tenho 3 aulas que já estão aqui do YouTube. Tem mais 2 que eu já editei, preciso subir para o YouTube. Então a gente já tem 5 aulas aí, já tem mais de um mês de aula que dá para assistir. Para a aula da próxima semana, eu sempre vou querer que vocês assistam a aula daquela semana. Né? Se você tiver empolgadaço, você pode passar a aula da semana e assistir mais. Mas o que eu digo para vocês que é necessário assistir os vídeos da semana. O que eu digo que é absolutamente necessário é você assistir as aulas de teoria, né? Porque sem a teoria você não faz nada. E depois, o que não vou dizer que não é necessário, mas não acho também que seja obrigatório, é você assistir as aulas de exercícios. Eu coloquei aqui para auxiliar. Mas lógico, se você vê um exercício desse aqui, li o exercício, sei como resolve, fala, pô, isso aqui é facinho, eu sei, é só fazer assim, assim, assado, não precisa assistir, porque você já entendeu como é que resolve, é só você tocar. Durante os exercícios, eu tento sempre explorar os conceitos da aula, lógico que em algum exercício, em algum ponto, eu vou explorar algum conceito que não estava na teoria. Mas são coisas pontuais, 90%, 95% dos conceitos está lá na teoria e você vai conseguir ver. Eu pessoalmente gosto de exercício resolvido, eu acho que você ver a aplicação daquilo que você viu como teoria te ajuda a sedimentar aquela teoria, né? Então beleza. Então essas são as 2 primeiras partes, parte de teoria e parte de exercícios resolvidos. Qual que é a próxima parte? Eu vou subir para vocês lá no Canvas alguns exercícios para vocês fazerem antes da aula. Essa é a terceira parte do pré-aula. E esses alguns normalmente são 2, no máximo 3, e são exercícios fáceis, né? Isso é outra coisa que eu não expliquei. Aqui nos exercícios resolvidos, eu sempre coloco um exercício que é bem direto, que vai aplicar bem aquilo que a gente viu na teoria, assim, uma aplicação direta do que você está fazendo. Beleza. Ou algumas aplicações, se eu achar relevante. E eventualmente pode ter um exercício difícil que eu subi lá para você. Eu não sei se já está aqui. Deixa eu voltar lá na página do canal. Eu acho que nem está aqui ainda.
E ficou na velocidade mínima aqui o negócio. Ah, vamos ver. Canal. Aqui. Eu só queria fechar. Isso. Eu acho que não tá aqui ainda. Por exemplo, na aula 3 são só 3 vídeos, tá vendo? Aqui, ó. São só 3 vídeos. Um tem 20 minutos, outro tem 16, outro tem 21. E o que é... Aqui não tem um exercício difícil, eu acho que eu não subi o difícil. Tem um que é bem difícil, que eu fiz uma resolução bem longa, acho que está na aula 5, que tem 1 hora o vídeo. Mas aí fica a seu critério assistir. Eu acho legal assistir porque traz muita informação legal, mas né, não é trivial. Então aí você escolhe se você quer assistir ou não, mas os de teoria, faça força para assistir porque são obrigatórios. Então, inclusive, ó, quando é exercício resolvido, ó, aqui tem exercício resolvido 1, exercício resolvido 2, todos da aula 3. E na aula 3 só tem 20 minutos de teoria. Então, em tese, você precisa assistir só 20 minutos para a aula 3. Você pode assistir os outros exercícios resolvidos, eu acho bacana, mas em tese, o super obrigatório, mandatório é só isso aqui. Só o de teoria. Beleza, então esse é o pré-aula, né? Você vai ter os vídeos curtos de teoria e exercícios resolvidos e exercícios a resolver antes da aula. Você vê que naquela primeira aula, por exemplo, que tem 6 vídeos, se você somar todos os vídeos dá 1h15, mais ou menos. Que é muito menos do que 1h40 que a gente teria de aula aqui. E nas próximas aulas, conforme a gente vai avançando com o conteúdo, tem muita coisa que você já viu nas aulas anteriores. Então, vocês vão ver que as aulas mais pra frente, elas vão ficando mais curtas do pré-aula. Né? Essa parte pré-aula vai ficando mais curta. E isso é muito legal, porque imagine que esse pré-aula, ele é exatamente o que a gente veria em aula. E o que eu gastaria 2 horas em aula para explicar para vocês, eu estou gastando meia hora, 40 minutos, 1 hora por aula. Então isso já é uma baita otimização no tempo de vocês. Beleza, esse é o pré-aula. E aí na aula, o que vai acontecer? Na aula a gente vai realizar atividades em sala de aula. Essas atividades são em duplas ou trios e são com o auxílio do professor. Então todas as aulas a gente vai trabalhar juntos. Vocês vão ter exercícios propostos para vocês resolverem em aula, sempre acompanhados, sempre em duplas ou trios. Eu sempre vou estar aqui tirando todas as dúvidas que vocês precisarem. E as aulas, elas vão ser aulas de trabalho. Toda aula a gente vai logar na aula, tem que logar preferencialmente às 8, porque senão vocês vão perder tempo de trabalho. E no comecinho da aula a gente sempre abre 5 minutinhos para dúvidas referentes aos vídeos, né? Você pode ter assistido os vídeos e ter ficado com dúvidas. A gente abre para dúvidas, se ninguém teve dúvida de nenhum vídeo, então a gente vai para os exercícios. Vocês vão ter exatamente o tempo da aula para resolver 2 ou 3 exercícios, depende da aula, tá? A questão de notas vai estar distribuída nessas atividades todas que vocês vão fazer e eu já vou explicar melhor como funciona a nota. Mas aqui eu quero que você tenha uma ideia de como que vai ser. E aí depois, no pós-aula, tem um outro momento no qual, no pós-aula, eu vou deixar mais exercícios, normalmente 1, 2 exercícios mais difíceis sobre esta matéria que você viu nessa aula. Você pode resolver esses exercícios, você pode resolver estes exercícios mais difíceis durante o tempo que você quiser e eles valem alguns pontinhos extras, tá? Então é interessante, se você quiser, você pode resolver os exercícios do pós-aula. Esses exercícios são para aqueles alunos que realmente estão motivados, querem aprender mais e querem encarar desafios maiores, porque só a aula já está ficando meio fácil, né? Tem esse tipo de aluno também, a gente tem que contemplar todo mundo. Então no pós-aula você vai ter exercícios que não são obrigatórios, mas que se você resolver, você será premiado por resolvê-los. Agora vamos voltar aqui, ó. Agora que você já sabe como que será a aula, quais que são as vantagens desse método? Primeira vantagem é que o momento de estudo, ele que é em casa, ele passa a ser dirigido, tá? Então, imagina só, antes você tinha no método tradicional,
você estudar, você ver a disciplina com o professor lá, e aí o estudo em casa, quando o professor é legal, ele passa umas listas de exercícios, ele está te dando uma direção do que você deve fazer, e quando ele não é muito legal, ele fala assim, estuda pelo livro. E aí você tá lá, você não sabe, é, você lê a teoria lá no livro, aí você não sabe que exercício seria legal resolver, e você acaba pulando aqueles que você não sabe resolver. Então ele é algo que não é dirigido, que você pode gastar muito tempo, como eu já gastei na minha faculdade, uma tarde inteira para resolver um exercício, porque eu não sabia como fazer, estava batendo cabeça. Agora é o contrário. Agora no momento que você está estudando em casa, você vai assistir o vídeo, né? Então você vai estar lá me vendo. Então isso aí passa a ser uma coisa dirigida. Você não vai jogar o seu tempo em casa fora, horas tentando resolver um exercício com dúvida sem ter ninguém para tirar dúvida. Você vai assistir o vídeo, você vai assistir os vídeos, você vai. Lógico, você não pode assistir de uma maneira passiva, você tem que assistir o vídeo prestando atenção, olhando para a tela, porque não é só ouvir o vídeo você tem, e fazer outra coisa, você tem que realmente ver o vídeo, porque eu uso recurso visual, eu mostro as coisas, eu escrevo na lousa bastante, às vezes eu mostro alguma coisa aqui na câmera, então você precisa prestar realmente atenção nisso. E é dirigido, né? Você não vai gastar tempo, você não vai ficar anos fazendo um negócio em casa sem chegar em resultado nenhum. Você sempre vai chegar num resultado que está bem planejado. Depois, o momento de estudo em casa passa a ser regular e de curta duração. Então você não vai estudar um dia inteiro no semestre para a prova de amanhã. Você vai estudar 2 horas por semana para a próxima aula. Sempre isso. As aulas expositivas levam no total menos tempo do que do método tradicional. Então, já comentei aqui com vocês que a parte expositiva, que é aquilo que vocês vão ver em casa, é muito mais rápido. Por que é muito mais rápido? Porque eu consigo cortar muita coisa, eu faço script para fazer os meus vídeos, então eu consigo ser mais objetivo, ser mais rápido. Mesmo assim, eu acho que eu sou lento, mas é muito mais rápido do que uma aula tradicional. O momento de aula passa a aproveitar a experiência do professor e não apenas seu conhecimento. Então eu estou lá na aula, se eu estou só falando um monte de coisa que eu sei que está no livro, você na verdade está perdendo seu tempo. Porque o legal de você ter o professor perto é de você poder extrair do professor a experiência dele. Né? De você pegar o professor e o professor ir na sua mesa e tirar a sua dúvida. Né? E não ficar explicando as coisas ao vento para todo mundo e às vezes você ficou com dúvida lá. E às vezes você até perguntou em sala e a explicação não foi tão legal, não resolveu. E aí, quando você tem dúvida, o professor não está disponível, porque você está em casa e tudo mais. Então, você passa a aproveitar a minha experiência, que eu acho que é algo muito mais rico do que só o conhecimento que eu tenho para trazer para vocês. A avaliação do conhecimento é feita de maneira prolongada, por isso ela é muito mais precisa. Quer dizer, eu não vou te avaliar um semestre em 2 horas de prova. Eu vou avaliar um semestre de trabalho durante um semestre de provas. Né? Então não tem prova, mas todo dia é prova. Então eu consigo te avaliar muito melhor e você vai ter muito mais tranquilidade para fazer as coisas. Já explico melhor isso aqui. A intervenção do professor é específica sobre a dúvida de cada aluno, por isso é mais eficiente. Né? Então, se você tem uma dúvida, você vai me chamar durante a aula e eu vou até você. E eu vou tirar a sua dúvida, eu vou diagnosticar a sua dúvida e vou te dar uma explicação particular sobre essa dúvida. Então fica muito mais fácil, né? Fica muito mais direto eu tirar essa dúvida sua. Se eu entender que a dúvida é geral, eu posso parar a aula, chamar a atenção de todo mundo e fazer uma explicação rápida. E se eu entender que a dúvida é específica, eu explico para você e para o seu grupo, para a sua dupla, e aí eu já tiro a sua dúvida naquele momento. Então o negócio fica muito mais específico. Aqui o aluno constrói o próprio conhecimento de maneira ativa, que na verdade a gente sente que aquele negócio de o professor ensinar é uma mentira muito conveniente que a gente acredita. Né? O professor não ensina nada, o professor expõe o conteúdo. Se você vai aprender, já é uma opção sua, né? De você ir lá, correr atrás do conhecimento, prestar atenção, ou de você ficar lá vegetando na aula, atividade cerebral zero, né? E depois sair de lá e achar que o professor é ruim ou que aquela aula não foi boa, enfim, você não construiu o seu conhecimento, a verdade é essa. Então aqui fica muito claro que você está construindo o seu conhecimento, isso é bem legal. E você tem muito mais feedback. Você não precisa chegar até a prova para saber que você não sabe o negócio.
Na aula 1, você vai resolver um exercício. Se você errou, você já sabe que você não está sabendo. Você já sabe que você tem que estudar aquilo na hora. Entendeu? Você não precisa esperar chegar lá naquele momento, tirar uma puta nota baixa que vale um monte para saber que você não sabe as coisas. Eu estava esperando comentários. Isso, exatamente. Murilo está perguntando se toda semana vamos ter vídeos para assistir de teoria para a aula seguinte. Sim, toda semana. Com exceção de alguma semana ou outra que a gente vai trabalhar os conteúdos de maneira... Tipo assim, às vezes a gente vai estender o conteúdo por mais de uma aula. Então, para a próxima aula, sim, vai ter vídeo. Só que eu coloco um vídeo só de exercício resolvido daí. Mas pro final isso aí vai acontecer com mais frequência. Ou 2 vídeos de exercício resolvido. Os links dos vídeos vão estar todos no Canvas. Rigorosamente todos no Canvas. Tá? Não precisa se preocupar em ficar indo no YouTube. Então não se preocupem mesmo. Mas vai estar tudo lá. Beleza, é legal. Estou gostando da interação. Tem que interagir mesmo. As contrapartidas aqui, ó. Quais que são as contrapartidas desse método pedagógico? Eu não diria desvantagens, mas são contrapartidas. Ele exige dedicação, disciplina e rotina. Então, assim, você vai ter que gastar aquelas 2 horinhas por semana estudando a aula, né, se preparando para a aula. Então, você vai ter que tirar um tempinho aí na sua rotina semanal para assistir às aulas. E você vai ter que criar uma rotina, né? Não adianta. Se você deixar acumular conteúdo, aí o negócio vira uma bola de neve rapidamente. Então, exige isso aqui de vocês. Eu sei que ter disciplina é um saco, ter rotina é um saco, mas precisa. Aqui, ó, o aluno estudará mais do que no método tradicional. Porque vamos ser realistas, né, pessoal? Também já fui aluno, eu sei como é que é. Você tem prova dia 29, você vai estudar dia 28. Você não vai estudar dia 15, tá certo? Aqui não tem jeito. Aqui você vai ter que estudar paulatinamente, né? E você acaba estudando mais do que no método tradicional. Porque aqui o objetivo não é estudar para uma prova, né? Aqui o objetivo é você estudar para a próxima aula. No início, você vai se sentir inseguro, eu sei disso. Ou insegura, tá? Vocês sabem que eu uso só a norma culta do português mesmo. Então, quando eu uso gênero masculino, aqui eu estou englobando todo mundo. E precisará de um período de transição para se adaptar. Então, nas primeiras aulas, sim, a gente vai pegar um pouco mais leve, tá? Para você conseguir se adaptar. Caso o aluno não se aplique, o resultado será ainda menor do que no método tradicional. Deixa eu ver que tem mais coisas aqui. Então, para a semana que vem, vocês já vão assistir os vídeos da aula 1. Exatamente. Eu não subi nada para o Canvas ainda. Eu vou subir imediatamente após essa aula aqui. E sim, para a semana que vem já tem coisa. Tá? Vai ter vídeos e vai ter, acho que 2 exercícios já para resolver. São simples, mas estão lá para você resolver. Aqui, ó. Então ele exige dedicação, disciplina e rotina. Estava aqui, ó. Caso o aluno não se aplique, o resultado será ainda menor do que no método tradicional. Porque se você não aplicar, você não vai assistir a aula, né? No método tradicional, pelo menos você foi lá e ficou vegetando durante a aula. Aqui nem isso. Se você não clicar no vídeo, você não vai ver a aula. Se você não vê a aula, provavelmente você não vai conseguir fazer as coisas de aula. E aí o resultado vai ser ainda pior. Mas no método tradicional também a gente acaba acreditando que só de ir na aula a gente vai aprender, que também não é verdade, né? Então acho que é só uma sensação de desconforto um pouco pior, mas o resultado no fim das contas é o mesmo, né? No fim das contas a pessoa vai na aula, o mau aluno vai na aula, quando vai, não presta atenção, faz a prova, leva um nabo e sai feliz, porque não me apliquei mesmo, ou sai xingando o professor é ruim, né? E aqui não tem jeito. Aqui, se você não assistir, nem esse conforto de, pelo menos eu varzeei, você não vai ter, porque se nem varzear, você varzeou. Enfim. E aqui o último, exige consciência do aluno para que ele entenda o método como um processo de aprendizado e não tente burlá-lo. É lógico, ainda mais como a gente está fazendo a coisa remotamente, tem gente que pode muito bem copiar as coisas, copiar as respostas, subir tudo lá no Canvas e tentar tirar nota com isso. Mas vocês estão perdendo uma excelente oportunidade. Se vocês fizerem isso, na verdade vocês estão perdendo 2 oportunidades. Uma que é a oportunidade de aprender e de desfrutar de um método pedagógico moderno,
que fala muito mais a língua de vocês do que um velho carcomido escrevendo com gizinho na lousa lá. E segundo, que vocês vão perder aquilo que é o meu bom humor e a minha boa paciência. Então, se eu perceber que o negócio está virando uma várzea generalizada, eu vou ficar bem bravo. E esse ambiente gostoso que a gente tem de aula se perde um pouco e eu detesto quando isso acontece. E eu acredito que vocês também vão detestar, porque eu consigo ser uma pessoa extremamente chata até quando eu não quero, imagine quando eu quero. Então, precisa de consciência mesmo para você se aplicar e para você entender que isso aqui vai te levar para frente, tá? Não tentar ficar burlando isso aqui. Beleza. Dúvidas frequentes. Primeiro, o professor não quer dar aula. Né? Isso aqui, esses dois primeiros é o que a gente mais ouve. Né? O professor não quer dar aula, o professor trabalha menos. Isso aqui é uma mentira, uma grande mentira. Primeiro porque agora eu estou editando os vídeos, eu já gravei todos. Foram 50 vídeos. Para vocês terem uma ideia, um vídeo ele demora, vamos ver, um vídeo de 20 minutos em média. Ele demora ele demora 1 hora para eu preparar esses 20 minutos de conteúdo, né, para eu sequenciar. Às vezes eu resolvo algumas coisas antes, faço alguma dedução antes para ver como fica melhor. Então 1 hora de preparo, mais 20 minutos de gravação, são 1h20. Mas pelo menos 40 minutos para editar o vídeo, porque você corta, né? Falei coisa errada, aí você tem que editar, ou falei de um jeito que não ficou legal, tem que dar uma cortadinha aqui, outra ali. Nesse ponto aqui eu só estava escrevendo coisa na lousa, então eu posso acelerar isso aqui. Vocês vão ver tudo isso nas edições. Então, 40 minutos, já foram 2 horas de preparo. Mais o tempo de renderização, no qual eu não consigo fazer outra coisa que não seja renderizar, porque consome os recursos do computador e eu não consigo renderizar as coisas, um monte de coisa por vez. Tem que ser uma coisa por vez e ele trava o meu editor. Então, para renderizar um vídeo de 20 minutos, eu estou gastando aí em média mais 1 hora. Então, são 3 horas por vídeo, em média. Vezes 50, dá 150 horas. 150 horas já é um mês de trabalho, só gravando e editando o vídeo. Depois disso, a gente tem os exercícios. Entre exercícios de pré-aula para vocês resolverem, exercícios de pré-aula que eu resolvi nos vídeos, exercícios de aula e exercícios pós-aula, eu separei mais ou menos 140 exercícios. Se você fizer todos os exercícios, eu não tenho dúvida que você vai aprender essa matéria muito melhor do que eu aprendi quando eu fiz. Então, assim, mas eu tive o tempo de sentar, abrir todos os livros, procurar exercícios que tivessem a ver com as aulas e separar 140 exercícios e resolver 140 exercícios. O que me consome um tempo grande, porque para resolver um exercício, não só chegar na resposta, resolver com qualidade, de uma maneira que eu consiga apresentar para vocês, é mais umas meia hora, vezes 140 exercícios, dá 70 horas de trabalho. Com 150... já são 220. Então, de cara, eu já tenho 220 horas de trabalho antes de começar a disciplina. Na disciplina, o que eu vou fazer? Eu vou estar atendendo as dúvidas de vocês, pessoa a pessoa, grupo a grupo. Isso consome a gente, porque um grupo tem uma dúvida no exercício 1, outro grupo tem uma dúvida no exercício 2, outro aluno tem uma dúvida da aula de 3 aulas para trás, outro aluno já está adiantado e tem uma dúvida 2 aulas para frente. Então, a cabeça do professor, ela tem que ter ela abrange um conteúdo muito maior. Porque não é que nem, me preparei para essa aulinha de 1h30, vou dar essa aulinha de 1h30 que começa aqui e termina aqui. Então, minha cabeça só está nesse foco curto. Agora não. Agora eu vou ter que ter uma abrangência da matéria inteira na minha cabeça para poder dar essas aulas com qualidade para vocês. Então, eu trabalho mais. Eu vou ter que estudar muito mais em casa? Não. Você vai estudar mais em casa do que num semestre tradicional, mas o seu tempo vai ser muito otimizado, porque em casa você vai ter um estudo dirigido, como eu falei para você, você não vai ficar patinando, você vai patinar em sala, quando eu estou lá para te ajudar a sair do atoleiro mais rápido, então vai ser muito mais tranquilo. E se o meu grupo for ruim, né, me juntei com 2 amebas para fazer o exercício, professor, e aí? Bom, e aí que, primeiro, o grupo vai ter que resolver os exercícios, não vai ter como. A submissão é individual, né? Vocês vão submeter individualmente as respostas aos exercícios. Mas, se o seu grupo for ruim, o que vai acontecer?
você vai ter que, não vou dizer carregar o grupo, mas você vai fazer uma parte do processo que é ensinar os seus colegas. E essa parte, ela é prevista no método e faz parte do seu aprendizado. Então não tenha preguiça de ensinar um colega como fazer um exercício, como resolver um exercício, como chegar naquele ponto da matéria. Lógico que tudo tem medida, você também não pode prejudicar o seu tempo para resolver os exercícios, mas como são 2 ou 3 exercícios por aula, vocês vão ter tempo para fazer isso, tá? E outra coisa, se eu propus 3 exercícios por aula, mas pouquíssimas pessoas conseguiram chegar no 3 e resolver, eu não vou contabilizar o terceiro, a gente só contabiliza os 2 primeiros. Então assim, tudo é adaptável. Se você tiver que ensinar os seus colegas, ensine os seus colegas, porque isso faz parte. Se você tiver que perguntar uma coisa para os seus colegas, pergunte para os seus colegas, porque eles têm que estar preparados para te ensinar, ou pelo menos para ter a mesma dúvida que você e chamar o professor, tá? Então isso vai acontecer. Heterogeneidade funciona muito nesse método. E se eu faltar a aula? Se você faltar a aula, você vai ficar com 2 coisas. Você vai ficar com falta e você vai ficar com os exercícios daquela aula sem nota, porque você não resolveu os exercícios daquela aula. E para você poder submeter respostas nos exercícios da aula, você vai ter uma janela que começa no começo da aula e termina no fim da aula. Não tem tempo a mais para você resolver, porque você tem que resolver as coisas em aula. É mandatório que você resolva as coisas em aula. Posso até deixar 5, 10 minutos depois do fim da aula para você submeter alguma coisa ali, para não dar chabu, mas a resolução dos exercícios em aula será feita em aula mesmo, tá? Eu posso tirar dúvidas em aula, já que os exercícios valem pontos? Sim, você pode tirar dúvidas em aula, não tem problema nenhum. E eu vou estar lá para tirar todas as dúvidas. Então olha que beleza, vocês vão estar fazendo prova com consulta ao professor, toda aula, olha que lindo. O que acontece se eu fechar a disciplina no meio do semestre? Por exemplo, regacei nos exercícios, cheguei no mês de maio, já estou com 5 na média. Aí a escolha é sua, né? Na verdade, o que vai acontecer? Você tem um problema de presença, vai ter que ter presença nas aulas, então você vai ter que vir um pouco mais até bater os 75% de presença, e você está lá como você é uma pessoa capacitada, porque você já tirou bastante nota, você pode ajudar os seus colegas, né? Então, continue vindo, continue fazendo esses exercícios, pelo menos até dar os 75% de presença, e ajude os colegas, né? Você poder explicar uma coisa para o seu colega vai te trazer ainda mais conhecimento e vai ajudar seus colegas, evidentemente. Mas normalmente isso não acontece. Das várias vezes que a gente já aplicou o método, quem gosta fecha cedo e vai até o final. E fecha com uma baita nota a disciplina. Então, não é para ter problemas com isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir perguntando aí, tá, pessoal? Eu vou respondendo. Tópicos importantes. Não dá para mudar o método no meio do semestre. Então, a gente vai começar com esse método pedagógico e a gente vai levar ele até o fim. Porque se a gente muda o método, imagina que eu tenho uma metade que está frustrada porque não está se adaptando com o método. Se a gente muda, eu vou frustrar a outra metade que se adaptou. Não funciona. Então, nós estamos empreendendo nesse tópico aqui, a gente está avançando, a gente está indo para um método novo. Então, a gente tem que aderir ao método. Mas também, normalmente, não vou dizer que nunca houve objeções, sempre tem um ou outro que fala que prefere só assistir a aula e acabou, mas é bem um ou outro, assim. E esse um ou outro tem que ter consciência de que tem que sair da zona de conforto mesmo. Tem que se esforçar, porque isso daqui vai te trazer ganhos pessoais muito grandes. Todo o material desenvolvido aqui é novo, isso aqui é outra coisa importante. Eu gravei vídeo pra caramba, eu separei, estou resolvendo exercício pra caramba, estou editando, tem tudo. Então, ele é passível de erros, eu posso ter errado, né? Então aqui, ó, caso haja um erro nos vídeos da disciplina, e esse erro tem que ser um erro relevante, não é? O professor em vez de sei lá, cérebro falou cérebro. Não, isso não é relevante, é só o professor sendo burro mesmo. Mas caso haja um erro relevante nos vídeos da disciplina que eu não corrigi até o fim do vídeo, porque às vezes acontece de eu escrever alguma coisinha errada e depois mais pra frente falar, pessoal, aqui tá errado, hein? Preciso corrigir. Eu evito, mas acontece.
Mas pode ser que eu tenha errado alguma coisa nos vídeos e não tenha visto, não tenha percebido, nem quando está fazendo, nem na edição. Quando acontecer isso, o primeiro aluno que notar um erro relevante não corrigido e notificar para mim, então eu falar, professor, esse exercício resolvido aqui está errado, aconteceu isso, tal, essa conta aqui não está certa, ganha meio ponto na média final da disciplina. Tá? Então, se você notar um erro e for a primeira pessoa que mandou para mim esse erro, me notificou e realmente está errado, é um erro relevante, tudo bonitinho, você vai ganhar meio ponto na média final, porque você está me ajudando e eu quero premiá-lo por isso. Então, tem essa questão. Beleza, a dinâmica de aula a gente já passou. Aqui, aulas síncronas serão sempre gravadas, né? Então eu vou estar aqui tirando dúvida, mas eu vou gravar e jogar lá para vocês também, porque às vezes até a dúvida você quer ver de novo. Então vai estar lá para vocês, não é obrigatório assistir a aula gravada, mas eu vou subir lá para vocês. A presença será contabilizada na aula síncrona, tá? Ainda não estou decidido se eu vou contabilizar essa presença com vocês subindo os exercícios lá no Canvas ou fazendo chamada, mas eu vou contabilizar ela com certeza na aula síncrona, tá? Avaliações. Como que serão os pesos? A gente vai ter as atividades pré-aula, que são aqueles exercíciozinhos que eu vou passar para vocês resolverem antes. Eles vão valer 30% da sua nota. A gente tem as atividades em aula, todos os exercícios resolvidos em todas as aulas juntos vão valer 70% da nota. E a gente tem as atividades pós-aula, que são os extras aqui, que vão valer mais 10% da nota. Tá? Então, se você resolveu os exercícios extras lá e acertou, né, todos, você tem até um ponto a mais na média aí. Você vai ver que, como são 13 aulas, cada aula vai valer mais ou menos meio ponto na média. Então você vai ter uma avaliação bem picada. E como cada aula tem 3 exercícios mais ou menos, cada exercício vai valer 0,2 na média, vai. Então você vai ter vários exercícios aí para resolver e para tirar a sua nota. Fora os exercícios do pré-aula, que também vão valer uma notinha lá, que é legal você fazer. E aí, enfim, você vai compondo a sua nota, você vai tendo seus feedbacks durante o semestre. É para ser algo bem tranquilo, tá? Só não vai ser... Pode falar. Pode falar, né? Aham. Pelo Teams. Manda mensagem aqui no Teams. E-mail é algo que as gerações novas não aderem mais, né? E-mail, vou ser honesto, nem eu vejo mais tanto e-mail. Mas no Teams eu sempre fico com as notificações aqui, então eu vou procurar responder para vocês o mais rápido que eu conseguir. Pode ser que eu não consiga, pode ser que eu não esteja online no momento, né? Às vezes vai parecer que eu estou online, mas só o computador tá ligado aqui, mas eu respondo assim que eu conseguir. Tá? Nada, imagina. Então, essas vão ser as nossas pontuações, fora o meio pontinho lá para quem achar erro. Primeiro, né, se 10 pessoas vierem falando o mesmo erro, eu vou dar o ponto para o primeiro que mandou, né? Então, e aí, de novo, né, você vai chegar numa nota final aqui, isso aqui é bem conhecido de vocês já. Se essa nota for menor do que 5, vocês vão ter direito a fazer atividade recuperativa, de forma que a nota final vai ser aí a recuperativa é uma provinha mesmo, tá? Não tem muito jeito. A nota final vai ser o que você fez durante o semestre todo, mais a recuperativa dividido por 2, vai dar a sua média. Se você tirou mais que 5 e tem presença maior que 75%, você passou. Se não, infelizmente, não foi possível passar. Falei bastante. A questão de ética, pessoal. Então, em reuniões online, as nossas reuniões vão ser bem bagunçadas, porque a gente vai ficar online. Eu preciso, inclusive, entender como que a gente vai fazer isso online de uma forma que vocês consigam se comunicar em grupos, mas que vocês consigam tirar dúvida aqui comigo. O que eu imagino, não sei se todos vocês usam, mas eu acho que uma boa parte usa o Discord. Então, vocês podem se juntar em duplinhas ou em trios lá no Discord, e aí na hora que vocês tiverem dúvidas, vocês vão estar online aqui no Teams, levanta a mãozinha, eu vou até você, eu abro o microfone aqui e atendo as dúvidas de vocês, tá? Pode ser uma forma de acontecer. Ou se a gente encontrar uma outra forma, via canais, aqui a gente pode fazer também, dependendo como funciona.
Enfim, a gente pode estudar formas de fazer isso aqui funcionar sem ficar uma grande bagunça, tá? Mas a ideia é que eu vá resolvendo as dúvidas de vocês. Então, em reuniões online, manter comportamento adequado, manter o microfone desativado sempre que não estiver usando, vestir-se adequadamente caso for usar a câmera, não prejudicar os colegas ativando o mudo, excluindo da sala, tá? Tudo coisa que a gente já viu. Ficar presente perante o dispositivo, mesmo a aula sendo gravada. Sobre o estudo em geral, seja protagonista do seu conhecimento. Ética nas aulas. Assistir os vídeos e fazer as respectivas atividades antes das aulas. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque se você for assistir o vídeo em aula, você vai comer o seu tempo de aula assistindo o vídeo. E aí, provavelmente, você não vai conseguir fazer a atividade. E aí você vai ficar sem a nota da atividade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, discutir ativamente com os colegas e resolver os exercícios individualmente. Então, você vai realmente trocar uma baita ideia com seus colegas sobre como resolver exercício, como fazer, tirar dúvidas e tudo mais. Mas vocês vão resolver individualmente, tá? Eu quero a resolução individual de todo mundo. Vocês vão subir as coisas para o Canvas individualmente, inclusive no Canvas vocês vão subir também uma foto ou um print da sua resolução, porque eu quero ver o que vocês fizeram também, tá? E aí, não copiar do colega sem saber o que está fazendo. Isso daqui é uma coisa de vocês para com vocês, pessoal. Se vocês chegarem toda a aula querendo copiar do colega, primeiro que o colega deveria não querer fazer grupo com você, porque você não está ajudando em porcaria nenhuma, ele está te carregando nas costas. E segundo que você não vai aprender nada. Você vai passar pela matéria, você vai até tirar nota e passar, e quando chegar lá em dinâmica, você vai levar um puta pau do Fábio lá, porque você não aprendeu nada aqui em mecânica dos materiais. Então, não faça isso aqui. De novo, aqui seja protagonista do seu conhecimento. Eu esqueci de tirar do outro slide, que é aqui que eu queria falar isso. Então, vocês aqui, de fato, serão protagonistas do seu conhecimento. Vamos lá, pessoal. Agora consegui terminar de falar antes do fim da aula. Mais perguntas, pessoal? Ou colocações? Ou opiniões? Vamos lá.